Antes de começar definitivamente, então a gente chegou no fim da a nossa última aula, né? A nossa quarta aula. Então, ao longo dessas aulas, né? Nesses 30 dias que terminam só no domingo. Vocês aprenderam um pouquinho sobre a questão de motivação, né? Onde a gente busca a motivação, então vocês aprenderam um pouco a buscar a questão aí das razões para mudar, porque esse processo de emagrecimento, ele é muito importante quando a gente tem alguma razão. Se a gente não tem um motivo, fica muito mais difícil, né? A gente não tem muita vontade de fazer. Então, eu ensinei vocês um pouquinho isso. Mostrei também a importância do sono e o quanto que ele ajuda nesse processo de emagrecimento, dei algumas dicas para vocês conseguirem dormir melhor. E continuem fazendo isso, mesmo depois de acabar esses 30 dias aí de método, porque realmente é muito importante e isso vai ser para a vida de vocês, assim, muda a saúde de uma forma geral. Então, também identifiquei alguns erros na alimentação de vocês, que muitos deles foram comuns para várias pessoas, então eu consegui identificar isso para vocês tentarem corrigir ao máximo, né? Aprenderam também aí sobre os industrializados, os falsos saudáveis, né? Ensinei vocês a escolherem melhor os alimentos e falei bastante sobre alimentação natural, que também é o tema de hoje, que eu acho que assim, que para mim realmente a dieta que funciona assim, é a dieta do futuro, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? E na última aula eu falei bastante sobre os erros comportamentais que atrapalha o processo de emagrecimento, né? São os erros que sabotam esse processo. E hoje eu vou dar então o guia da alimentação natural para vocês, né? Na verdade, hoje não tem uma aula de slide, eu montei um guia que eu vou disponibilizar para vocês no grupo depois, para vocês assim terem como consulta mesmo, que é sobre a alimentação, que é o meu domínio, né? Para falar, eu sei falar de alimentação, entendo de algumas outras coisas, mas o meu domínio mesmo é alimentação como nutricionista. Então, eu vou explicar bastante sobre isso. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês imprimirem, né? Fazerem o que vocês quiserem, para vocês terem como consulta. Mas já para adiantar, então é um guia de alimentação natural. Lá vai ter assim o que deve fazer parte do seu hábito, o que a gente deve consumir menos e o que a gente deve evitar. Então, listei mesmo os alimentos para vocês terem como base. E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Vou compartilhar aqui com vocês. Se por acaso ficar ruim a imagem, vocês me avisam. Então, gente, esse é o guia que eu preparei para vocês, tá? Eu vou mexendo nele assim, porque realmente eu fiz ele no tamanho de folha sulfite, então eu vou ter que mexer nele para a gente visualizar melhor. Então, basicamente é o guia da alimentação natural que eu já falei. Então, a gente tem aqui os alimentos que devem ser a base da alimentação de vocês. Os alimentos que a gente deve consumir aí, de preferência, no máximo 2 vezes na semana. E os alimentos realmente que são exceções, né? Então, já vou direto ao foco, porque hoje a aula era mais curtinha, a não ser que vocês tenham bastante dúvida, mas assim, vamos direto ao foco, que vocês já estão meio que dominando esse assunto, né? Então, a alimentação natural ela nada mais é do que consumir alimentos realmente naturais, né? Essa é a dieta que funciona e, gente, isso faz parte aí da medicina preventiva. Eu queria falar sobre isso porque eu tô vendo que os diagnósticos de hoje em dia, eles estão meio confusos, assim, né? Porque, assim, a medicina preventiva que a gente faz hoje, é basicamente aquela medicina que a gente vai no médico 1, 2 vezes no ano, faz um montão de exames, e aí ele vai lá, avalia se está tudo dentro do parâmetro e te fala, olha, você está saudável, está tudo bem, né? Mas o que a gente está vendo, que a gente precisa começar a ter um outro olhar para isso, é que tem muito pessoal, assim, né? Que aí a pessoa vem e fala assim, nossa, você viu, fulano faleceu, fulano morreu, né? E assim, ele fazia atividade física, ele ia no médico, estava tudo bem com os exames. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, porque
tem muita coisa nova hoje em dia na interpretação de exames. E eu acho importante a gente falar isso porque hoje em dia, infelizmente, tem muitos profissionais que estão um pouco desatualizados. Então, não é exatamente porque todos os exames, todos os parâmetros ali dos seus exames de sangue estão tudo dentro da referência, que a gente não tem que ter cuidado, que tá tudo bem. Então, eu falo isso porque, assim, uma alimentação dessa vai ajudar bastante nisso, que é o processo do nutricionista. Então, a medicina preventiva atual e do futuro é alimentação saudável, em conjunto, claro, com os exames, né, do seu médico aí que já te acompanha, e estilo de vida, gente. A gente já não pode mais ignorar essa questão que estilo de vida realmente é fundamental aí para esse processo. Então, vamos lá já falar, né? Aqui eu separei, como eu já falei, eu vou falar um pouquinho agora dos alimentos que tem que ser a base dessa alimentação. Lembrando que essa alimentação natural, ela é o nosso alvo, né? Ela é o alvo. Então, essa condição aqui que eu tô mostrando para vocês é uma condição perfeita de alimentação. Não estou falando que isso tem que ser à risca. Não é fácil ser à risca. É muito tempo, mas a gente está lutando para isso. A gente está indo no caminho para isso, né? Só que no meio desse caminho a gente tem as dificuldades, que é o que vocês estão passando agora. Então, tem vezes que a gente não está mesmo motivado, né? A nossa realidade ainda não é essa. A gente tem o costume de comer bastante alimentos industrializados, isso é totalmente comum, já vem aí de uma cultura nossa. Mas vamos trabalhar para isso, tá? Então, assim, seguirem ao máximo isso. Aquela questão que eu falo sempre para vocês de alimentação 80-20. Esse é os 80% que eu quero que vocês tenham como foco, assim. Não vai ser perfeito, mas tenham esse foco. Busquem ao máximo isso, que isso vai ajudar bastante vocês. Não só questão de emagrecimento, mas questão de saúde mesmo. Então vamos lá. Então, os alimentos que devem ser a base da alimentação de vocês. Isso todos os dias, incluindo final de semana, incluindo férias, incluindo, enfim, todos os momentos sociais, todos os dias mesmo. Então, são os alimentos in natura ou minimamente processados. O que é isso? São os alimentos que são obtidos, desculpa, diretamente da natureza, né? Então, as plantas, os vegetais e os animais, e eles não passam por grandes processos industriais. Então, já vou citar os alimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, né? Então, seriam aí as frutas, verduras e legumes, podem ser as naturais, os refrigerados ou os congelados, tá? Arroz, todos os tipos, os milhos, nesse caso do milho não inclui os milhos enlatados ainda, tá? Todos os grãos e sementes, então assim, grãos de trigo, todos os cereais, então assim, a cevada, eu sei que a gente não tem muito costume de comer cereal, né, os grãos, enfim, mas a gente tem essas opções, geralmente se vocês forem em mercados municipais, assim, sabe aquele arroz 7 grãos, 7 cereais? São esses cereais que eu tô falando que a gente pode consumir tranquilamente. E as sementes, que a gente já tem um pouquinho mais de acesso, né? Seria aí a chia, a linhaça, tá muito em alta agora a semente de abóbora, enfim. Então, todos os grãos, sementes, cereais, todos os alimentos nessas características. Os feijões também, todos os tipos de feijões, as lentilhas, o grão de bico, a ervilha, todos esses fazem parte de um grupo de alimentos que a gente chama de leguminosas, que são todos os vegetais todos os grãos que saem das vagens, então são as leguminosas. Então os feijões, a lentilha, o grão de bico, a ervilha entram nesse grupo aí das leguminosas. Os cogumelos, tanto os frescos quanto os secos, né? A gente tem a parte aqui um pouquinho mais docinha, né? Então seriam as frutas secas. Cuidado que fruta seca não é frutas cristalizadas, tá? Não é a fruta do panetone. Suco de frutas, né? E suco de frutas naturais ou os industrializados que não têm adição de açúcar. Gente, toma cuidado com essa questão de suco industrializado, porque tem muita gente se confundindo. Infelizmente, a gente ainda não, muitas pessoas, né, ainda não sabem identificar quais são esses, mas eu já dou uma dica assim que não tem como errar.
Olha no rótulo, é para ser suco e no máximo água, tá? Não é para ter açúcar, não é para ter corante. Alguns vão ter aí um suco de maçã, que é para questão de textura, então até aí tudo bem. Mas açúcar e corante vocês já podem eliminar, que já não entra na parte de suco natural. As castanhas, as nozes, né? As oleaginosas, enfim, então castanhas, nozes, amendoim, avelãs, enfim, todas aquelas coisas que a gente já conhece e de preferência sem sal e sem ou açúcar, né? Tem muitas aí que são aquelas caramelizadas, né? Que são bem gostosas, por sinal, mas evitar mesmo. A gente ainda acha bastante, é bastante comum a gente achar essas oleaginosas para vender só com sal. Isso é bem comum, mas assim, dá uma peneirada para sair aquele excesso de sal, porque eles colocam bastante sal. Cravo, canelas e especiarias em geral. As especiarias mesmo, os temperos, a gente precisa substituir esses temperos industrializados. Sazon, Ajinomoto, caldo quinor, eu nem lembro mais as marcas, mas enfim, são mais ou menos esses, a gente tem que parar de consumir. E eu não sei se vocês sabem que eles não são saudáveis, eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso, mas a gente tem que preferir sempre os temperos naturais, né? Então, as ervas frescas ou secas. Então, salsinha, cebolinha, que a gente, o coentro, o manjericão, que hoje em dia a gente tem mais acesso a eles frescos, e as secas mesmo. Então, pode comprar secas que não tem problema. As ervas secas, o orégano, tomilho, alecrim, seco, não tem problema. E aí tem a questão também do açafrão, que está muito na moda. Então, todos os temperos naturais, as pimentas, todos estão liberados. As carnes, então. Nesse caso das carnes aqui, estou falando de carnes frescas, resfriadas ou congeladas. Então, seriam qualquer carne de boi, de porco, as aves e os pescados. Nesse caso, não inclui as carnes industrializadas, as carnes processadas, né? E claro, também os ovos aí de qualquer origem, né? De codorna, de galinha. Acho que é mais esses que a gente tem acesso aqui na região, né? Os leites, pode ser tanto leite pasteurizado, que é aquele de saquinho, o longo da vida não tem problema, pode ser aquele de caixinha, né? Ou os leites em pó, que também não tem nenhum problema. E os iogurtes naturais, lembrando que iogurte natural, a gente já falou sobre isso, é iogurtes que tem aí no máximo 2, 3 ingredientes, não mais que isso. E claro, os chás, os cafés e a água. Então, gente, isso é a base da alimentação. Essa alimentação é difícil? Assim, eu diria que não. Eu diria que não é difícil porque se você pensar em um prato de comida, é muito comum que a nossa alimentação seja isso. Então, é um arroz, é um feijão do brasileiro ali, né? Uma carne e uma salada, né? O que a gente tem muita dificuldade e o que está realmente atrapalhando o hábito alimentar das pessoas é a questão dos lanches e dos momentos sociais. Assim, a gente tem costume muito de beliscar durante o dia e esses beliscos nem sempre são de alimentos naturais. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Mas eu não acho, se vocês não concordarem comigo, vocês podem me falar, mas assim, eu não acho essa alimentação difícil. Claro que ela não é o tempo inteiro assim, né? Para quem está começando agora com uma alimentação saudável, ela é mais difícil mesmo ser regradinha assim. Mas nada é impossível, não é uma alimentação ruim. A gente tem que cuidar do tempero e a gente tem que tirar isso da cabeça de que a alimentação saudável é ruim. Vocês podem ver que aí não tem alimento fit, não tem receitinha fit, né? Não tem nada desse ramo aí que o pessoal acha que é saudável, né? Realmente é alimento que a natureza nos dá. Então, indo para a próxima categoria aqui. Alguém entrou aqui. Indo para a próxima categoria, então, a gente tem os alimentos processados. O consumo ideal é aí, no máximo, 2 vezes na semana. Gente, eu sei que fica mostrando essa mensagenzinha, mas eu acho que não vai atrapalhar. Então, vamos lá. Os alimentos processados, né? Então, são alimentos fabricados pela indústria que são adicionados de sal ou açúcar para durarem mais, serem mais atrativos e palatáveis.
Essa palavra palatável é quando é agradável ao nosso paladar. Não sei se eu já falei sobre isso, mas é bom enfatizar. Então, o que são esses alimentos processados que a gente tem que consumir aí no máximo 2 vezes na semana? Então, são cenouras, pepinos, ervilha, milho, palmito, cebola, couve-flor, enfim. Os alimentos que são conservados em salmoura ou soluções de sal e vinagre. Então, são aquelas conservas. As conservas industrializadas que eu estou falando mesmo. Esses alimentos a gente precisa dar uma evitada porque eles são bem, assim, não são modificados, mas eles são adicionados de alimentos que talvez não sejam legal a gente consumir todos os dias, né? As frutas em caldas, porque tem bastante açúcar, e as frutas cristalizadas, que eu já falei anteriormente, que é a questão ali do panetone, né? Então, o que é liberado todos os dias é frutas secas e não frutas cristalizadas. As carnes processadas, eu já falei sobre isso também, que também entram em alimentos para consumir um pouco menos. Então, tanto as processadas, quanto as secas, quanto as enlatadas. As enlatadas aí, no caso, eu me refiro à sardinha e o atum, que não são opções ruins, mas as frescas são sempre melhores. Então, seriam o bacon, o toucinho, a linguiça, o presunto, o peito de peru, sardinha, atum, enfim. Esses alimentos estão liberados. Cuidado, porque nesse alimento, nessa próxima categoria que eu vou falar, que são os alimentos que a gente tem que, assim, evitar ao máximo mesmo, ser exceções, eu também vou falar de algumas carnes processadas, que aí eu acho legal a gente realmente dar uma evitada, né? Os queijos também entram nesse grupo e os pães industrializados. Então, assim, antes de vocês se assustarem com a questão dos queijos e dos pães, é o que eu já falei para vocês. Esse guia de alimentação que eu tô passando aqui para vocês, né, é o ideal, né? A gente trabalha para chegar nele. Os pães não que seja um problema, não é um problema, mas a gente tem muito contato com pão realmente industrializado, né? Quem aí consegue comer um pão mais caseiro, um pão feito em casa, melhor, aí sim eu diria que eles podem entrar aí na questão dos alimentos básicos da alimentação, né? Pode ser consumido todos os dias. E os queijos, não que seja um problema, mas assim, consumir todos os dias para o resto da vida é um pouco radical a gente pensar assim. Então, vamos deixar eles aí só 2 vezes na semana, porque são alimentos bem calóricos. E, gente, é questão aí de colesterol, né? Todo mundo fala aí que quem tem colesterol alto tem que parar de comer açúcar, carboidrato, enfim. Tem também, ajuda também. Mas, gente, colesterol só vem de alimento de origem animal. Não existe colesterol de origem vegetal. Então, os alimentos mesmo que contêm colesterol são os queijos, as carnes, os leites. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em só pensar em carboidrato para reduzir esse colesterol alto aí que o pessoal tanto fala. A gente já tem vários estudos que mostram que o problema de muitas pessoas com colesterol é só tirar o queijo que resolve. Porque a gente tem bastante mania de comer bastante queijo, né? É sempre o hambúrguer gourmet, quanto mais queijo, melhor. E assim vai. E, bom, acho que eu falei um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá? E por fim, os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que a gente deve comer aí. Na verdade, numa alimentação perfeita, devem ser evitados mesmo, certo? Mas fica aí como exceções para agora que vocês estão começando aí nessa questão de alimentação saudável. Então, os alimentos ultraprocessados são as formulações industriais com pouco ou nenhum alimento. Então, assim, do alimento que foi extraído ali da natureza, não tem quase nada, né? Fora que tem um monte de aditivo. Tem bastante corante, espessante, enfim. São formulações industriais mesmo para lançar um produto. Então, eu já vou dar os exemplos para vocês, mas são aqueles pacotes, né, que a gente compra. Esses alimentos são os ultraprocessados. Então, são vários tipos de biscoitos. Na verdade, a maioria
Que relação de biscoito, a gente já discutiu sobre isso, mas eu não indico o biscoito para fazer parte de uma alimentação saudável, nem os que parecem ser saudáveis. Eu acho que biscoito mesmo é para ser exceção. A gente tem que parar aí com esse consumo, porque não são alimentos que na verdade enganam a gente. A gente pensa que está consumindo alguma coisa saudável e na verdade não está. Então, todos os tipos vários tipos de biscoitos, né? Os sorvetes, as balas, as guloseimas em geral e os salgadinhos de pacote. Eu falo salgadinhos de pacote porque tem os salgados de padaria, que aí nesse caso eu também vou falar um pouquinho desses alimentos feitos em casa, que são diferentes dos ultraprocessados. Nossa, tá travando hoje. Os cereais açucarados, então, são aqueles cereais matinais mesmo. Vou citar a marca, mas eu não estou falando mal, só estou falando que realmente deve ser uma exceção. Sucrilhos é um exemplo que a gente tem aí de bastante acesso. Sucrilhos, Nescau cereal, enfim. Esses cereais açucarados aí que eles propõem para a gente comer como cereal matinal, né? Que é mais coisa de americano, mas o brasileiro gosta de imitar um pouquinho aí a questão dos americanos. Então, os bolos industrializados, né? Aqueles lá da Panko, né? Aqueles bolinhos pequenininhos, Ana Maria e as misturas para bolo. Gente, se vocês forem fazer receita em casa, quem pegar pacotinho, eu vou ficar brava. É para fazer a massa em casa, que não é nada difícil. Hoje em dia a gente aí tem várias coisas na internet. Não precisa mais comprar esses bolos industrializados para colocar aí o ovo e o leite, que não precisa mais disso, certo? E as barras de cereais. Tem sim tem opções de barra de cereais mais saudáveis no mercado. Mas as mais saudáveis são caríssimas. Eu acho que não entra aí numa alimentação fácil. Ai, agora nós temos 10 minutos. Não vai dar tempo, acho, mas eu aviso vocês na hora que estiver acabando. Me perdi das barras de cereais, né? Então, assim, tem opções saudáveis sim, mas as opções que a gente encontra aqui nos mercados, nas farmácias, que eu sei que hoje já tem bastante, ainda não são opções muito boas. A gente vai achar essas opções melhores em lojas de produtos naturais, mas ainda tem que saber escolher, porque muitas vezes eu prefiro comer uma fruta do que comer uma barra de cereal, mesmo ela sendo saudável, porque às vezes é muito essa questão das barras de cereais virou aquela coisa dos marombeiros, né? É a barra de cereal cheia de proteína, com whey protein, e aí chama a atenção da galera, né? Mas realmente só aumenta custo e não faz tanta diferença na questão de ingerir mesmo. As sopas e os macarrões instantâneos e os molhos prontos. Então, assim, seriam o macarrão instantâneo, não sei se todo mundo sabe, mas é o miojo, né? Esses realmente a gente deve evitar. Eu não falo nem a questão de exceção, a gente deve evitar, porque eles não trazem nada de legal pra gente. Façam um macarrão mesmo, né? Cozinhem um macarrão, não tem problema nenhum comer macarrão. Eles entram nos processados, mas a gente pode considerar eles como uma base de alimentação que eles realmente não vão ter muito problema. Mas os instantâneos realmente não é muito legal. E as sopas é aquela Vono, né? Essas sopas aí que vocês adicionam água e fica a sopa pronta. Os molhos prontos incluem aí os extratos de tomate, os molhos de tomate. Hoje já tem marca, ainda bem, que tem só, por exemplo, tomate, açúcar e sal. Esses podem consumir. Então, dá sempre uma olhadinha no rótulo. Se tiver pouco ingrediente, pode consumir tranquilo. Mas a gente. Se vocês, assim. Não sei se vocês já tentaram fazer uma receita de molho de tomate caseiro. É realmente bem gostoso. E se você dá para brincar ali nos temperos, então tenta evitar. É até mais barato. Então, faça, mas tem essas opções também. Tem também as polpas de tomate, né? Que nesse caso não entra aí nos ultraprocessados, que realmente é uma polpa de tomate, é só tomate, no máximo, mas sem a casca ali. Essas também podem. Os refrescos, que eu já falei, sucos artificiais e refrigerantes. Esses também devem ser exceções e evitar ao máximo, tá? Os refrescos seriam, no caso, os sucos de saquinho, que de suco não tem nada, é muito pouca a porcentagem de suco ali, é mais água, corante
Na verdade, água você que põe, né? Então, é basicamente corante e açúcar. Não tem nada de saudável. Inclusive o Clyde, tá? A diferença do Clyde para os outros é que ele é adoçado com adoçante, mas não deixa de ser água e corante. Não chega a ser saudável e não tem nada de fruta. Os iogurtes e as bebidas lácteas adoçados e aromatizados. Então, já falei que os iogurtes a gente tem que preferir os que têm menos ingredientes, né? Sem esses muito coloridos, que geralmente são corantes, né? Esses aí que imitam blueberry, mirtilo. Gente, isso realmente é corante, porque no Brasil, nosso clima não favorece a produção desse tipo de fruta. E pode ver, nos mercados que tem esse tipo de fruta, o custo é muito alto. Então, para eles venderem um produto que vai mirtilo a R$ 1,99, desconfiem, não vai ter mirtilo. Vai ser realmente a questão aí do corante e no máximo um aromatizante idêntico ao natural. Para quem está entrando agora, eu já estou gravando essa aula, vou disponibilizar. Não tem problema vocês atrasarem, imagina. Mas essa aula ela vai ser um pouquinho mais curta. Então, nós temos 5 minutinhos aí. E depois a aula vai finalizar, porque deu os 40 minutos. Aí eu vou abrir uma aula e já vou finalizar. Hoje foi mais curtinha. Então, para quem chegou aí no final, deixa eu explicar de novo. Eu fiz esse guia da alimentação natural para vocês mesmos se guiarem aí nos próximos meses aí, né? A questão que a gente falou bastante sobre a alimentação natural, o quanto que ela é importante. E eu falei até que ela faz parte da medicina preventiva de hoje. Então, não só para emagrecimento, mas se vocês pensarem em saúde, levem esse guia da alimentação natural para o resto da vida de vocês, porque assim, prejuízos não vão trazer nenhum, tá bom? Então, a gente tem 3 classificações aí, eu já falei de 2, estou falando agora da última, que são os alimentos que devem ser a base da alimentação, que são os alimentos in natura e minimamente processados, os alimentos processados, que devem ser consumidos aí no máximo 2 vezes na semana, e os ultraprocessados, que realmente deve ser uma exceção e evitar ao máximo. Então, parei aqui na questão, já falei, né, das bebidas dos iogurtes, e tem a questão das bebidas lácteas também, Yakult, né? Yakult é um exemplo de bebida láctea. Gente, Yakult para intestino, não, tá? Intestino mesmo é fibra e água, e a questão de exercício, ser um pouco mais ativo. Tomar Yakult, Activia, pode até ter alguma função, mas não compensa o combo que vem junto. A gente consegue sim equilibrar essa questão da microbiota aí, que a gente chama de microbiota, é a questão das bactérias intestinais, né? A gente consegue equilibrar isso de outras formas, que não precise tomar um monte de soro de leite com açúcar e um lactobacillus, tá bom? Lactobacillus casei shirota, né? Tá. E aí nós chegamos, então, que eu já falei um pouquinho, dos produtos congelados e prontos para consumo. Na verdade, esses produtos congelados tem várias categorias, que são aqueles produtos realmente que a gente compra e você só coloca no micro-ondas ou põe ali 10 minutinhos no forno e eles já estão prontos. Então, são os pratos de massa, então tem bastante tipo de macarrão, as pizzas, os hambúrgueres, hambúrguer caseiro, ok, hambúrguer gourmet, ok, mas hambúrguer industrializado é exceção, tá? As salsichas e os nuggets, né? Como eu já falei que algumas carnes processadas o consumo pode aí ser 2 vezes na semana, mas outras que a gente realmente deve ser uma exceção. Pessoal, vou finalizar porque a gente tem aí 2 minutos e já vou mandar o link novo para vocês. Só um minutinho.